Olá, meus amigos! Hoje é dia de receita. E o que eu queria ensinar aqui hoje é como preparar um bolo de aniversário de uma maneira muito rápida, simples e prática. Eu sou Lalita e estou aqui para levar até você uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do yoga, e meu profundo desejo é que este conhecimento promova uma expansão na sua consciência, de modo a incentivá-lo a buscar por uma vida muito melhor, assim como eu fiz e milhões de pessoas o fazem pelo mundo todo. E como é que a gente consegue isso? É adquirindo conhecimento, não é? Porque sem conhecimento o avanço é lento. E todos nós estamos aqui para avançar. Isso é muito importante. Você que me acompanha aqui no canal, com certeza eu acho que você já tem isso bem claro em você. Porque senão você nem teria interesse em acompanhar esse canal, porque realmente eu acredito que as pessoas que me dão o privilégio da assistência, que acompanham, que seguem, que comentam, que compartilham, são pessoas que estão assim buscando mesmo um avanço, que já estão conscientes de coisas diferentes da maioria da gente, não é? Como eu gostaria que todo mundo estivesse realmente envolvido, interessado nesses conhecimentos, mas quando não chega, é porque não está pronto. Quando estiver pronto, todo mundo vai entender direitinho. Agora, cada um tem o seu momento, né? E você está nesse momento. Por isso eu peço, você já está inscrito no canal? Você costuma dar o like? Esses pequenos gestos assim são atitudes que ajudam muito aqui para a gente desenvolver esse canal e levar esse conhecimento ao maior número de pessoas. Por isso eu peço a sua ajuda e a sua colaboração. Você pode colaborar sim, você pode ajudar. Então vamos lá. A receita de hoje parte assim de um bolo simples. Eu muitas vezes já fiz essa receita quando eu trabalhava lá na escola, que de repente assim tinha um aniversário de um professor de repente, aí a gente queria fazer uma festinha surpresa. Eu parei com essa história, depois que eu entendi a importância da gente preparar o alimento, entendeu? Com as nossas mãos e aproveitar esse momento para criar uma conexão com Deus e depois consagrar esse alimento para Deus e ter a fé, ter a convicção de que esse alimento muda completamente a energia dele, entendeu? Aí eu passei a cortar essa história de comprar bolo pronto, de comprar bolo de padaria feito por qualquer pessoa, e comecei a entender o valor, né, de dar um pouco do meu tempo para preparar um bolo, para homenagear um amigo, e para que todos esses amigos também, que fossem degustar daquele bolo, também tivessem benefícios. E isso é uma coisa assim que está bem claro para mim, entendeu? A minha fé me faz crer. E quando você também se inteirar mais desse conhecimento que eu procuro transmitir aqui para você, você também vai sentir isso. Você vai sentir esse prazer. Você vai ver que você tem nas suas mãos a possibilidade de preparar um alimento que vai fazer muito bem para aquela pessoa. Não vai só matar fome, nem vai só satisfazer o desejo do gozo dos sentidos, não. É um alimento que vai trabalhar outras coisas, vai trabalhar principalmente esse amor latente que a gente traz no coração da gente. E isso faz uma diferença inimaginável. E isso a gente vai sentir aos poucos. A gente não precisa também ter essa pressa de querer logo, logo ver os resultados das coisas. É confiar. Confiar. A colheita é certa e garantida. Vamos semear que a gente vai colher sim. A gente vai colher o bem-estar dos nossos amigos e a gente vai também ver o progresso dessas pessoas, lentamente ou não, mas elas vão progredir nessa busca para restabelecer, para estreitar laços amorosos com Deus. Que enquanto eu tiver vida, eu vou estar aqui falando com vocês sobre isso, da importância de nós estreitarmos laços amorosos com Deus. Isso é que eu tenho entendido e tenho sentido de uma forma muito concreta. E por isso esse prazer, esse desejo enorme de estar compartilhando. Mas vamos lá para a receita. A receita é a seguinte, um bolo simples, tá? Bolo simples, ele não fica tão fofinho não, mas é uma receita tranquila de fazer. A gente precisa
de 2 medidas de açúcar, 3 medidas de farinha, 1 medida de maisena, 3 medidas de leite, porque esse bolo é um bolo vegetariano, não é um bolo vegano, tá? 3 medidas de leite, 1 colher de sopa de fermento químico e 1 colher de baunilha, tá? Para poder dar um gostinho bem especial assim pro bolo. É só misturar aquilo tudo, gente. Ah, faltou 100 gramas de manteiga. Mas essas 100 gramas de manteiga, eu derreto ela com o leite, entendeu? Aí, na hora de eu colocar o leite na massa, eu já coloco o leite quente. Eu acho que isso facilita o cozimento do bolo, não sabe? Ele fica menos tempo no forno, porque ele já chega ali, a massa já chega mais quentinha, né? E aí também não tem que ficar batendo a manteiga, né? Para ela poder se dissolver toda. Então, eu coloco a manteiga derretida com leite, tá? 100 gramas de manteiga, 3 medidas de leite. E aí, então, esse é o ingrediente líquido, que eu misturo, então, com os outros ingredientes, faço aquela massa e coloco numa assadeira para assar. Como é um bolo assim, tipo um bolo de festa, né? Então, eu faço numa forma redonda. Asso o bolo. Enquanto o bolo está lá assando, eu vou preparar a cobertura do bolo. Sim, esse bolo não precisa nem recheio. Com a cobertura, o material a gente pode usar para recheio e cobertura, mas aí se você não recheia, fica aquela cobertura bem opulenta, bem farta, saborosa e mais simples, né? Faz com que o bolo seja mais simples, né? Do preparo dele. Eu vou usar, para fazer esse creme que eu vou jogar sobre o bolo, 1 lata de leite condensado e 1 lata de leite. 2 colheres de sopa de amido de milho. Aí levo para a panela e faço aquele mingau. Vai ficar um mingau assim mais consistente, porque vai servir para cobertura, tá? Então eu coloco esses ingredientes na panela e mexo. Normalmente eu deixo para colocar um pouquinho de leite com amido separado depois que o leite já está fervendo lá, entendeu? Quando o leite, eu coloco leite quente, eu coloco leite na panela, certo? Aí quando ele já está esquentando, começando a querer ferver, eu jogo o leite condensado, mexo mais um pouco e depois eu coloco o leite dissolvido, com o amido dissolvido no leite, tá? Que aí corre menos risco de empelotar e você não precisa ficar o tempo todo mexendo. Mas depois que você coloca o amido, não tem jeito. Depois que você coloca o leite condensado, não tem jeito, você tem que mexer mesmo. Senão ele acaba agarrando no fundo da panela, você tem que estar mexendo mesmo. Então aí colocou o amido, mexe, engrossou, deixa esfriar. Enquanto isso o bolo também já acabou de assar, já está esfriando. Aí então a gente vai para colocar a fruta que vai enfeitar esse bolo, certo? No caso eu coloquei pêssego, mas você pode colocar morango fresco, separar um pouco do morango para poder fazer uma calda, para poder molhar o bolo, tá? Ou então você pode molhar esse bolo, se você for usar morango, você pode fazer uma caldinha simples com água, açúcar e leite, tá? E para molhar o bolo. Tem gente que gosta de colocar guaraná, também dá certo, molhar o bolo com guaraná, também fica legal. Porque é importante que o bolo esteja molhadinho, tá? Então, aí, como eu vou usar 1 lata de pêssego em calda, eu não vou ter esse problema, porque eu vou usar a calda do pêssego para regar o bolo. Então eu molho o bolo, furo o bolo com garfo, molho ali a calda do pêssego, não é? E vou picando o pêssego de modo que para poder fazer o enfeite bonitinho, né? Aí então, já está tudo frio, então eu vou pegar o bolo que eu já molhei, vou pegar a cobertura, vou jogar em cima do bolo, vou envolver o bolo todo de uma maneira bem farta, bem opulenta. Ele vai ficar todo envolvido com esse creme, porque esse creme rende bem. E depois, então, com esse creme espalhado aí, eu venho e enfeito o bolo em cima com pêssego. Eu tenho certeza que você deve ser mais habilidoso do que eu e vai fazer um bolo mais bonito do que esse daí, mas fica muito gostoso, muito saboroso. E ali a gente consegue expressar para a pessoa que vai ser homenageada com esse bolo todo o nosso carinho, nosso afeto, nosso desejo de que esse alimento seja muito bom para todo mundo que vai consumi-lo. Porque, afinal de contas, todo alimento que é feito seguindo esse protocolo, que a gente não prova nada, que a gente depois consagra esse alimento para Deus, ele muda completamente de energia.
Quem não me conhece, é só ver aí a playlist que eu tenho de outras receitas aqui no canal, que aí você vai começando a entender direitinho qual é qual é essa filosofia, qual é essa mensagem que eu quero passar para você. E não esqueça, sem conhecimento, o avanço é lento. E qualquer coisa que a gente pode fazer, a gente pode e deve sentir a presença de Deus e aproveitar muito, muito para estreitar esses nossos laços amorosos com Ele. Isso é o que eu desejo do fundo do coração. Muito obrigado pela sua atenção e Hare Krishna!